Olá, estamos iniciando mais um episódio da segunda edição da YouBiz e hoje eu tô com essas duas mulheres empresárias maravilhosas. A Jaqueline Scheiblich, maquiadora, hoje mentora, e é uma honra para mim tê-la aqui na mesa junto comigo. Né? A nossa conexão aconteceu de imediato. Sim. E hoje a Jaque faz parte da YouBiz e está sendo uma honra começar esse episódio aqui da segunda edição junto com vocês. E Liana Lima, maravilhosa, ela é especialista em planos de saúde, sabe muito, tem toda uma trajetória, né, de consultoria, e vai ser um episódio muito incrível, onde nós vamos falar sobre seguros, sobre maquiagem, sobre mentoria e sobre impactar mulheres. Tenho certeza que vocês vão amar. Estou muito Obrigada. muito feliz de estar aqui. Muito bom estar aqui hoje. Que bom. E eu queria começar, Jaque, te perguntando qual foi o momento da sua trajetória que realmente mudou o rumo da sua história. Eu sei que você tem uma história linda, né, com maquiagem, e hoje você impacta mulheres por onde você passa. Me conta um pouquinho como que você chegou, né, como foi a sua trajetória? É uma alegria estar aqui, é um privilégio. E na maquiagem, quando eu comecei a trajetória, eu sou maquiadora profissional há 10 anos. Eu já gostava muito de trabalhar maquiada, usava como eu sabia, e eu recebia muitos elogios das amigas no ambiente de trabalho. Sua maquiagem tá linda, você nunca pensou em ensinar, em fazer cursos. Partiu daí, mas efetivamente, quando eu tornei uma renda, quando eu vi com esse lado profissional, foi quando eu fui mãe, tive o Miguel. E aí a maternidade ela chegou para trazer uma grande transformação em todos os sentidos na minha vida. E ali eu comecei de fato a entender que eu queria investir em algo que trouxesse rentabilidade, ampliasse o meu conhecimento, que eu pudesse transformar mulheres. Mas a virada de chave foi um dia que eu fui maquiar uma amiga ainda muito iniciante na maquiagem. E na sala ali ela tinha passado uma situação bem difícil de internação, de saúde. Naquele momento, na sala, ainda era a Jaqueline só maquiadora, mas foi ali que eu descobri um grande propósito, porque quando eu fui maquiá-la com a minha maleta, eu estava naquele ambiente, e quando ela se olhou, quando eu entreguei aquele resultado de maquiagem, toda a sala se comoveu, todo mundo chorou. E ali eu descobri que não era só sobre os pincéis, sobre a paleta de sombras, tinha algo que precisava ser transbordado, e eu precisava amadurecer isso. Eu precisava me encontrar melhor nesse caminho para entregar aquilo que Deus gerou no meu coração. Ali foi uma virada de chave na Jaqueline maquiadora que descobriu um grande propósito. E a minha próxima pergunta seria exatamente sobre isso. Foi quando que você percebeu que não estava mais maquiando, só maquiando, aliás, mas transformando mulheres? E é muito legal saber, né? Antes mesmo de eu perguntar, você já falou sobre isso. E foi exatamente nesse momento, né, Jaque? Foi, me marcou muito, porque quando eu olhei aquela situação, eu falei, não é só realmente maquiagem. E foi a partir dali que eu comecei também a mudar a minha oração e pedir a Deus uma direção mais clara sobre o que eu poderia fazer com os talentos que Ele tinha me dado e eu estava aperfeiçoando através de cursos, conhecimento, com todos os materiais que hoje tem disponível, YouTube, o workshop que eu frequentava muito, mas eu entendia que eu precisava me encontrar para descobrir de fato como eu ia entregar esse propósito de forma mais total, na minha totalidade. E isso foi uma grande virada de chave. E quando eu pego, assim, atendo clientes hoje, eu identifico muito isso, né? Não é só sobre sentar na cadeira do maquiador. Eu faço isso há 10 anos e, assim, eu já ouvi muitas histórias especiais, incríveis, onde eu pude compartilhar, entender melhor a situação daquela mulher. A gente vira como uma psicóloga, uma terapeuta naquele momento. E isso me move muito, lidar com vidas e ver algo sendo transformado primeiro dentro, para depois expressar através da beleza, da maquiagem. E como faz diferença, né, Jaque? Porque eu sou atendida por você também, e como faz diferença você ter uma pessoa que também vai te dar essa calma na hora da maquiagem. Porque geralmente quando a gente contrata uma maquiagem é para um momento, né, especial, algo que você vai fazer depois. E eu lembro que no dia do lançamento da segunda edição da YouBiz, a Jaque me maquiou, e sempre é ali um dia de muita expectativa, de muito nervosismo. E como a Jaque ali, com o dom que foi o Senhor que deu para ela
consegue, sabe, deixar o ambiente calmo. E ela falando assim docemente, foi me acalmando. Eu cheguei com outra energia no evento. Ai, que bom Né? ouvir E isso. é incrível, né? Muito bom. Porque isso aconteceu primeiro em mim, né? De eu encontrar esse equilíbrio, essa paz para eu conseguir transmitir isso. Porque, por exemplo, casamentos, eu já fiz muitas noivas ao longo desses 10 anos. É um ambiente de muita tensão, de muitos fornecedores ali incluídos. Então, a gente sabe que tem muitas emoções, imprevistos que acontecem. O maquiador, eu não vejo o meu papel ali só como uma maquiadora, eu sou uma grande intercessora. Eu tô ali para contribuir para que tudo naquele dia saia de fato muito perfeito, além das expectativas dela do que ela sonhou. Você faz parte do sonho dela. Exatamente, eterniza E no álbum. potencializa, às vezes, a pessoa tá tensa ali, você potencializa uma beleza mesmo, né? Você Sim, traz aquele momento mais... E eu tive com a Jaque na capa da UBIS, né? Da segunda revista, e foi isso que você me passou. Ai, que fico feliz. Eu agora não mais, mas eu tava passando ali por um problema de pele, de sobrancelha, então eu era muito segura. Eu há muito tempo que eu não maquiava com ninguém, pela insegurança do que a maquiagem ia trazer. E você veio com toda essa calma, todo o seu detalhe, todo o seu cuidado ali bem específico com tudo, porque quando a gente tá... Eu falo muito da Amanda também em relação a isso, que o olhar da Amanda através da UBIS não é só a revista. Sim. Não é só o profissional. É a pessoa, nesse caso a mulher, e vai muito além. E vocês duas juntas fizeram o momento ficar incrível. No meio de um turbilhão que eu tava passando. Ai, que especial. Ai, que bom. Muito especial escutar isso, né? Muito. E pra você, Liana, qual foi o momento da sua trajetória que realmente mudou o rumo da sua história? Quando eu falo que eu falo muito da minha trajetória, porque não tem como falar do plano de saúde sem falar como que eu cheguei a ele. Claro. A vida inteira, meu pai vendeu, né? Ele é comerciante, ele é empresário. E eu sempre vi aquilo ali muito de perto. Foi o que fez o meu pai construir a nossa educação, foi o que trouxe a educação para dentro de casa. E aí, em um determinado momento, eu estava em Macaé. Eu era concursada pública dentro de uma escola e tinha um estúdio de Pilates. E eu lembro que uma professora virou para mim e falou assim: Liana, olha para esse muro. Aí eu olhei, ela falou assim: isso aqui te limita muito, você não é para estar aqui. Caramba. Só que era uma coisa assim que não passava na minha cabeça, eu era concursada. Na minha profissão, que eu sou formada em educação física, e eu trabalhava com criança especial na época. Eu intermediava, né, a criança especial. Hoje em dia eu acho que nem pode mais falar criança especial, na época falava. Era a minha função mesmo, vinha assim. E à tarde eu tinha um estúdio de Pilates. Veio a pandemia e eu sempre tive uma veia empreendedora. Então veio a pandemia e eu falei, não, vou voltar. Não vai ter como voltar. Vai ser a última coisa que as pessoas vão voltar. Eu trabalhava com idoso, trabalhava com criança na parte respiratória. E era um estúdio, uma sala pequena com 4 pessoas. E aí, com essa veia, assim, né? Eu fui de academia em academia para vender o estúdio. E vim para Niterói ficar com meu pai. Ele tinha uma loja de calçada à época. Ele falou para mim... Ele tem, na verdade. Aí ele falou para mim... Eu vou fechar. Falei, não fecha não. Deixa eu ir. Porque na escola eu tô de licença. E eu perguntei para ele, o que eu preciso para ir para a loja? Ele falou assim, você sempre me viu trabalhar... Ver o termômetro e o álcool. Eu falei, não, eu preciso saber o que fazer, né? Uhum. Aí fiquei com ele 1 ano, veio a oportunidade do plano de saúde. E por muito tempo houve muito preconceito com a profissão. Sim. Então, até para eu falar, é disso que eu vou viver, sabe? Eu demorei um tempo a aceitar e fui. Eu entrei na empresa que eu trabalhava, agora eu tô sozinha, né, autônoma, graças a Deus, foi mais um passo, não pela empresa, porque eu devo tudo a eles, assim, de verdade, apostaram em mim e me deram meios para eu crescer. Então, eu entrei, 10 dias depois eu internei, fiquei 10 dias no Hospital Icaraí, eu tinha direito a acompanhante, mas eles não deixavam por causa do Covid, e eu falei para minha mãe assim, traz meu computador, porque eu tô aqui,
né, sem fazer nada, eu vou entrar nisso aí. E aí, no meu primeiro mês, eu internada, eu já recebi um pódio, vendi muito bem. Nossa. E isso vai te motivando. E sempre, desde que eu entrei, eu falava, gente, o plano de saúde é muito sério. Eu sou muito certinha com as minhas coisas, assim. Não dá para eu... é uma promoção para o corretor, eu vou induzir o cliente a comprar. Sim. Eu não sabia quais eram as campanhas que eu estava dentro, de sorteio, de premiação, de viagem. Meu supervisor falava, você precisa focar, você precisa ver, você precisa saber. Eu falava, não. Porque se eu souber, eu vou querer induzir o cliente, aquilo ali não é o que eu quero. E é um mercado muito... com muitos detalhes, que muitas pessoas veem como uma segunda opção, e eu sempre vi como primeira, era o que me fazia voltar aqui para morar em Niterói. Então, assim eu fui construindo, sempre priorizando o cliente, sempre priorizando a clareza das informações, sempre priorizando a individualidade, e foi aí, foi vendo que eu poderia fazer diferente. Sim. Que não é só um produto, é um serviço. Sim, e em que momento você entendeu que você não vendia plano de saúde, mas segurança e tranquilidade? Porque você tem um diferencial, né, Liana? Eu falo que você não vende por vender, você faz realmente uma consultoria especializada para entender ali o cenário dos seus clientes. Eu acho que é por isso que você tem tanto sucesso. E hoje você está aí alçando voos ainda maiores, né? Saiu de uma empresa enorme aqui em Niterói para montar a sua própria empresa. Hoje você é empresária. Então, me diz quando que você teve essa mudança de chave, sabe? Que você entendeu, não, eu não vendo só plano de saúde, eu vendo segurança, tranquilidade, porque eu acho que é isso que você passa para os seus clientes, é por isso que eles têm tanta aderência em você, né? Em confiança no que você diz. Então, eu tenho absoluta certeza que foi no ano passado, quando eu vi que ano passado, basicamente, eu funcionei com a minha carteira de cliente já. Eu não tinha... Eu pensava em fazer um tráfego pago, eu pensava em fazer uma propaganda, eu pensava em fazer um patrocínio, e eu não conseguia atender. Só com a minha carteira, só com indicação. Então, eu falo que o meu termômetro são os meus clientes. Sim. Quando param de indicar, mas graças a Deus isso não acontece, se parar de indicar, eu vou falar, tem alguma coisa errada aí. Mas, não, assim, são os meus clientes mesmo. Quando eu vi que eu estava trabalhando com os meus clientes, com a recorrência dos meus clientes, com a indicação dos meus clientes, eu falei, eu tô no caminho certo. Ai, muito bom. Muito bom. E, mudando agora de assunto, a autoridade hoje é muito falada, né? Sim. E poucas pessoas constroem essa autoridade de verdade. Como que foi essa transição que vocês viveram para se tornarem referência no que vocês fazem hoje? Para mim, foi a transformação que aconteceu primeiro dentro, de clareza, de me encontrar, de identidade mesmo. E isso, ele acaba abrangendo para credibilidade. Então, assim, quando é muito coerente com, de fato, o ciclo de vida que você tem fora da rede social, porque eu trabalho muito com a rede social, meus conteúdos estão ali. Então, por um grande período, eu monetizei muito como influenciadora, trabalhando com marcas de beleza, eventos. Mas tudo isso, ele perde o sentido se você não tiver uma coerência com, de fato, quem você é, a vida que você leva. Porque eu também tenho, por exemplo, mães na escola do Miguel que me veem todo dia. Eu tenho amigas na igreja, nos meus círculos sociais, que vão me ver todo dia. Então, não dá para ser uma pessoa lá e uma pessoa fora da rede social. Sim. Então, essa transformação, primeiro, ela tem que ser de dentro para fora, porque quando você constrói credibilidade, posicionamento, melhora a sua imagem, é uma construção, existe um processo. Não é da noite para o dia que você acorda e fala, ok, tenho uma nova vida agora, vou fazer tudo diferente. Então, isso para mim é o maior peso de credibilidade. Um posicionamento que é construído com coerência e com transparência. E essa transição, Jaque, de maquiadora para influenciadora, hoje mentora... Me conta. Idealizadora do Autêntica. Sim, vamos entrar nesse... Natural. Eu digo assim, que Deus foi abrindo portas, eu fui entendendo as oportunidades, eu fui
sendo muito ensinável, porque cada mesa que eu sento, que tem mulheres mais relevantes que eu, que já estão em um lugar que eu quero muito chegar, já construíram mais que eu me coloco no lugar de aprender. Eu nunca fico ali, eu não tenho nada a aprender. Eu sempre tenho muito a aprender. E aí eu vou adquirindo o que me edifica, o que está de acordo com os meus valores, que são inegociáveis, o que eu acredito. E isso vai sendo aplicado, de fato, na vida e nos negócios. Então, surgiu assim, as coisas que vão surgindo, eu vejo muito isso hoje, de conversa com amigas, de mesa, onde vamos fazer isso. Tem esse projeto. Quando eu vi, eu estava numa mentoria, que a primeira mentoria que eu fiz foi para 14 influenciadoras. Naquele momento, eu não tinha a clareza ainda sobre o Autênticas e sobre uma mentoria para mulheres que também empreendem. Então, eu consegui ajudar meninas que queriam fazer o que eu estava fazendo, para ter coerência, para não ficar naquele efeito de vou fazer e modelar o que está dando certo, sem ser você, e ficar maçante, ficar uma criação de conteúdo sem verdade, que é desgastante, tanto emocionalmente como de tempo mesmo, de entrega sem resultado, porque a maioria delas nunca tinham fechado uma publicidade, colocado um dinheiro mesmo no bolso. E eu tenho muita gratidão a Deus e orgulho de dizer que na primeira mentoria que eu fiz com elas, com 14 meninas, no final a gente finalizou com 11, metade delas, 50% fecharam a sua primeira publicidade paga através das conexões que eu trouxe para Somado, que eu ensinei. Então, isso é resultado. E com o resultado, não há o que argumentar, porque o resultado é o que transforma. Então, essas meninas seguiram. E depois eu entendi que eu não ia ficar falando muito tempo para influenciadoras. Eu fui amadurecendo e o propósito também, o projeto foi ampliando. Mas eu comecei assim, todo mundo tem um início. E naquele momento, como eu tinha muitas perguntas sobre isso, porque era 90% do que eu fazia no digital, influenciar com as mídias e com os conteúdos de beleza, as dúvidas partiam disso. Como você fecha publicidade? Como você prospecta a marca? Então eu falei, deixa eu fazer essa mentoria. Então essa transição foi muito natural, foi vivendo, amadurecendo, entregando sempre o 1000%, porque quando eu entro num projeto, eu me comprometo a, de fato, entregar assim, além das expectativas. Isso não tem a ver com o valor pago ou dinheiro. E entregando isso para ver transformação e, de fato, deixando as coisas acontecerem. Então, é uma transição que não foi, assim, premeditada, planejada. Vou transformar em tal mês. Foi acontecendo de forma muito natural. Incrível. É incrível ver como as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer e da maneira que tem que acontecer, né? Sim. É perfeito demais. Liana, no seu mercado, a autoridade não vem dali da estética como vem no mercado da Jaque. Vem da credibilidade. E você já até pontuou aqui um pouquinho que, por conta da sua credibilidade, todos os seus clientes acabam te referenciando, né, indicando. E como que você construiu isso ao longo do tempo? Como que você chegou nesse momento ali de transformação? Né? Você pode também falar um pouquinho sobre a sua transição da empresa para hoje ser a dona do seu próprio negócio. Me conta pra gente como é que foi. Eu falo que a clareza vem em primeiro lugar e eu sempre falo do cuidado. Então, quando eu entendi e passei a fazer as pessoas entenderem que um CNPJ, ele não é saudável, se os CPFs não forem saudáveis, não adianta. Sim. E eu sempre achei assim, eu tô indo contra a maré. Porque chegava sempre para mim, eu quero dar um benefício para o meu funcionário, mas você pode ver o mais em conta, eu quero só dar. Sim. E aí eu converso, falo, gente, mas não é só dar, a gente precisa ver sentido para aquilo ali, né? Como eu falei, é algo muito detalhado e específico. Então eu preciso saber qual é a faixa etária daquela empresa, aonde que eles vão procurar atendimento. Eu acredito que essa autoridade, né, que a gente fala aqui, ela vem com o tempo e ela vem com a firmeza do que você acredita. Outros corretores podem ter conseguido a autoridade de outra forma. Sim. Cada um tem a sua. E o meu vai ser sempre tratar olho no olho, tratar o CPF, tratar... Eu não acredito, de fato, eu acho que quando você olha para o CPF, o funcionário, ele trabalha com mais vontade. Sim. Ele se sente valorizado. Se ele se sente valorizado, ele abraça aquela causa da empresa.
ninguém vai trabalhar como dono. Para mim, isso aí não existe. É um clichê, né? É um clichê, mas você pode ser o braço do dono. E quando você é valorizado, você caminha junto. Eu acredito que foi mesmo passo a passo. Em determinado momento da minha vida, eu busquei grupos de network que faziam sentido para mim. Eu fui a muitos, até eu realmente me conectar com batom. E ali eu ver que eu poderia estar naquela mesa como empreendedora também. Porque até então foi um passo ali para mim muito importante. Porque até então eu me via como... Eu tô ali, eu tô vendendo, eu tô induzindo. Hoje não, eu sei que as pessoas precisam de mim também. Sim. Não só eu preciso do cliente. Então, as minhas orações são essas sempre. Que eu ajude o meu cliente e o meu cliente me ajude. Senão, não faz sentido para mim. Então, foram alguns passos que eu fui dando, mas sempre baseada na verdade, no olhar para a pessoa e não para uma empresa como lucro, né? Sim, A gente olha sim. como vida. Sim, muito bom. E me conta agora um desafio real que você viveu. Daqueles que ninguém vê no Instagram. Pode começar por Pode você, falar? Liana, pode. Com certeza. Os jeitinhos. Sim. Os jeitinhos. Jeitinhos são meus maiores desafios, porque eu não dou jeitinho. Exato. Eu não vou dar um jeitinho aqui para você fazer um plano agora. E daqui a 3 meses você precisar. E aí você causar um custo muito grande para o plano. Ele faz uma auditoria e suspende o seu atendimento porque você entrou com um jeitinho. Nossa, e isso acontece muito, né? Porque hoje a gente vê que tem muitas pessoas vendendo planos de saúde e eles vendem da maneira errada, né? Sim. Eu confio muito na Liana porque eu sei que ela vai fazer uma consultoria e vai indicar o melhor plano para o cliente. Por isso eu indico, assim, sem dúvida. Enquanto a gente vê muitas pessoas que não fazem isso, só pensam em bater ali a sua meta, em fazer ali o seu salário. E acontece exatamente isso, né? O cliente vem pronto. Eu falo que quando é cliente, né, assim, de fora, ele vem cheio de expectativa do mercado. E eu tenho que provar. Isso é um grande desafio. Eu tenho que provar que o certo é o certo. Sim. Isso é Porque muito tem todo... infelizmente, eu queria que fosse muito fácil, gente. Eu falo isso. Para mim, seria muito mais fácil se você chega para mim, quero fazer um plano de saúde. Vamos fazer um plano de saúde. Seu CPF, seu RG, seu comprovante de residência, o que você precisa, a gente faz o plano de saúde. Né? Com a consultoria e tudo mais. Que é a entrega Ok. comum, né? A entrega comum. Uma entrega de produto. Vamos comprar, vamos ver o que você precisa, claro. Sua preferência, vamos fazer. Mas nem sempre você é o interesse comercial da operadora e ela pode dizer que não é. Ela pode falar, não tem interesse comercial. E aí vem os jeitinhos. Sim. Só que não existe jeitinho. Existe a regra, existe o contrato, existe a forma certa de você entrar. E esses jeitinhos podem causar problemas que as pessoas não imaginam quando você mais precisa. Eu ouço muito, quando eu mais precisei do plano, eu não tive. Por quê, né? Eu Tudo paguei tem o plano a vida inteira e o plano me deixou na mão. O contrato é bilateral, então o plano ele pode cancelar. Só que ele vai cancelar se ele tiver motivo para cancelar. Ele não vai cancelar. Ele não vai te descredenciar de uma hora para outra e falar, não, Amanda, eu não quero você. Sim. Não vai. Agora, como eu falo também, plano de saúde já vem o nome. Você faz um planejamento da vida inteira, assim, para você pagar. E quando você precisar, gente, os custos hoje, eu estava no Niterói Dora, eu perguntei, quanto que é para fazer para uma urgência, emergência? R$1.800. Para você estar ali. Sim. Para Fora você os exames entrar, que aí você se você vai- tiver que fazer Exato. exame, se você tiver que tomar certas medicações, porque o pronto-socorro ele tem as medicações básicas que não são cobradas. Então, assim, você tem um planejamento para a hora que você de fato precisa. E aí, se você entrar com um jeitinho, a hora que você precisar, você não pode não ter. Então, é o meu maior desafio, com certeza. E para você, Jaque, qual o maior desafio, o desafio real que você vive? Para além do Instagram, né? Porque no Instagram a Jaque também é influenciadora e tem um Instagram maravilhoso, conta ali conta toda a sua rotina, atendimento e sobre
os eventos, mas o que tá ali por trás, né? Porque eu gosto muito de falar, gente, que os bastidores ninguém conhece, né? Só a gente conhece os bastidores de tudo que a gente faz. Hoje eu me descubro muito assim, todos os dias, né? Sendo melhor como mulher, como pessoa, para lidar com pessoas. Sim. É um desafio em todas as frentes da nossa vida, não só ali no trabalho como empreendedora ou como influenciadora no digital, mas lidar com pessoas para se colocar de fato no lugar daquela dor que o outro tá te apresentando no momento, como você apresentou na sua fala, Liana, e eu concordo muito. Entregar além, acima da média. Então, a gente só consegue fazer isso quando a gente entende o que a pessoa está passando, qual é o cenário. Por isso que eu falo, mesmo vendendo mentorias, eu não vendo mentoria. Eu preciso entender se o que eu entrego faz sentido para aquela mulher, se o cenário dela financeiro para fazer esse investimento é o adequado. Porque quando você tem. Isso é propósito. Isso é muito além do que você entregar só um serviço, uma venda. Então, o grande desafio para mim hoje é sempre melhorar. Porque se você quer vender e trabalhar com algo que pode trazer um crescimento muito exponencial, o primeiro pilar é aprender a lidar com pessoas. E muitas mulheres, empresárias, empresários, se perdem muito nessa gestão das suas emoções, do seu equilíbrio para lidar com pessoas. Então, a gente não vai todo momento ter pessoas que vão bater nas nossas costas e você tá linda, eu amo o que você faz. Não, a gente vai ter que estar preparada, madura, para receber nãos, para estar em ambientes que a gente, de repente, não vai ser tão bem falada. Sim. E faz parte, a gente tem que amadurecer. Se a gente tem um foco, um propósito e objetivos maiores, a gente não pode se distrair com esse tipo de coisa, mas também não pode não saber lidar. No sentido de tratar mal ou desprezar, não. Você tem que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio, vou falar o equilíbrio, ele é o desafio. É um grande desafio encontrar sempre esse equilíbrio conciliando com todas as frentes que a gente já administra. No meu caso, como mãe, casa, meu esposo, as minhas ideias, porque eu comentei aqui quando eu cheguei, né? Eu sempre me vi fazendo muito nesse trabalho sozinha, então gravando, editando, postando, criando o texto e aí entregando a publicidade dentro daquele briefing, tudo muito sozinha, eu não tinha uma equipe. Eu fui ter equipe agora, de uns tempos para cá, e uma equipe muito pontual. Então, o equilíbrio é um grande desafio sempre. É a chave, né? 2 coisas que eu aprendi, assim, que me fizeram mudar algumas percepções. O autêntica vai ser para todo mundo. Mas nem todo mundo vai ser para autêntica. Às vezes a gente demora a entender isso. É a mesma coisa. Eu, Liana Lima, corretora de seguros, eu sou para todo mundo. Mas nem todo mundo vai ser para mim, tá tudo bem. Eu fiz um treinamento que ele fala: 33% das pessoas não vão gostar de você. 33% das pessoas vão estar te ouvindo falar e não vão estar nem aí para o que você está falando. E 33% das pessoas vão gostar de você, vão querer seu trabalho, vão querer seu serviço. Quando a gente aprende isso, você está ali para todo mundo, mas aquela pessoa não pode não estar ali para você. E aí é o outro, não é, gente? Quando a gente se culpa muito, né? Mas eu tenho uma coisa para falar. O autêntica, você nem sabe que você precisa dele. Até você ir. Sim. E isso aconteceu comigo. Que bom. Que foi uma manhã incrível, uma experiência incrível. Eu nem sabia que eu estava precisando daquele momento ali. E é lindo, né? Sim. Quando você sabe que é o seu propósito se tornando real, né? Os seus sonhos se tornando real, a idealização do teu sonho ali na tua frente, né? Sim. A gente vai falar mais pra frente sobre o Autênticas, porque, assim, é um evento também que ganhou todo o meu coração. Não, nós vamos falar sim, com certeza. Não tem como sair desse episódio sem falar de um dia que foi tão marcante na minha vida, marcante na vida da Liana, cheio de propósito, de significado. Vamos chegar lá. Li, qual foi a situação mais difícil que provou que saúde não é gasto, é investimento? E aí você pode trazer para... Fácil. Eu tenho vários, mas eu tenho um cliente específico que ele sempre fez tudo comigo. Hoje é ele, os pais dele, os sogros dele, e aí ele passou para irmãos, sogros, irmã, todo mundo. E eu falava para ele, você precisa botar seu pai. Toda vez ele vinha comigo, eu quero botar meu pai, quero fazer um plano pro meu pai. E nunca fazia. Tem muito isso, sabe? Um dia, gente, mas
Deus age, né? Sim. Um dia eu fui mexer no plano de saúde dele, e aí eu tava vendo da família, eu falei, seu pai. Mandei mensagem pra ele. Falei, seu pai. Ele falou, preciso fazer. Eu falei, você precisa fazer. Você fez do seu sogro, você fez do cunhado, você mandou todo mundo. Ele falou, então vamos fazer. Saudável. Sabe aquele coroa que acorda, caminha, trabalha, ajuda os filhos, pega neto, tudo. Deu 20 dias. Ele teve um AVC, internou. Meu Deus. E aí é o que eu falo do cuidado que a gente tem que ter com os nossos clientes. Ele entrou pela urgência e emergência. Sim. Então, ele não tem carência a cumprir. O hospital não quis ficar com ele. Eu peguei ele e falei, vamos lá. A gente vai atravessar, vai no Rio, vai no plantão de plano de saúde, né, da Justiça, que faz essa parte, e a gente vai conseguir. Ele ficou 62 dias internado. Nossa, e você conseguiu reverter. Sim, eu acompanhei o cliente na parte judiciária, né, que atende isso. E ele ficou 62 dias internado, tá bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Já trocamos o plano depois, porque aí tem a pré-existência, mas tudo bem, ele estava saudável. Mas foi um caso bem marcante para mim, porque foi a minha insistência. Talvez, se fosse há um ano atrás, da situação, né, não de agora, eu não faria. Porque para não passar que eu estava querendo só vender. Sim. Entendeu? Mas não foi. Aquele dia eu falei, não, ele precisa fazer dos pais. Eu sabia que ele podia fazer o que ele queria fazer. Só estava deixando para depois. Sim. Entendeu? E você lida com situações que afetam diretamente a segurança Sim. das pessoas, né? E o quanto isso pesa, né? Sim. Um plano errado muda a vida de muita gente. Sim. O saldo é muito além, né? É muito. As pessoas acham isso que eu falo, não é um produto de prateleira. Você vai vender eu tenho clientes que elas têm o sonho de ter os filhos naquela maternidade ali. Aí me vem com plano, mas você não vai atender quando você tiver o filho. Quando você tiver Sim. seu filho. Entende? Então, assim, vai muito além. Vai muito além porque, realmente, as pessoas, às vezes, elas se esforçam para pagar um plano de saúde. Sim. E aí, quando elas precisam de atendimento, elas não vão ter? Quando elas precisam, foge do meu controle o que a operadora ou a seguradora faz de credenciar e descredenciar. No contrato, eles podem descredenciar e credenciar um hospital, por exemplo, que seja equivalente ao que eles ofereceram. Mas eu aviso ao meu cliente, olha, descredencio esse aqui e tem esse aqui. Tá na hora de trocar? Quer continuar? Quer manter? É muito além. É uma família que às vezes se esforça para juntar, para fazer um plano para um idoso, para ter, né, uma dignidade, né, Sim. na maioridade. Então, assim, é muito... Eu acho que isso também, com certeza, isso também me fez mudar muito o meu olhar para o que eu fazia, como eu te falei. Porque eu consigo ver além. Eu não vejo como uma coisa que eu tô vendendo para aquele momento. É para a vida inteira. Sim. Se eu pego uma pessoa que tem um problema de saúde sério dentro de um plano ruim, depois para ela trocar, Não vai conseguir. porque ela já tá doente. E as pessoas nunca sabem quando vão precisar, de fato, né? Exatamente, não sabe. Por isso que eu falo, o plano de saúde, ele vem com o nome certinho, é planejamento. Sim. E, Jaque, empreender sendo mulher é diferente, né? Muda o jogo por conta de toda a rotina que a gente tem. O que ninguém fala sobre isso? Ai, meu Deus. Acho que principalmente eu vejo muito assim, você citou na sua fala sobre CPF e CNPJ, né? E eu vejo muito ainda hoje no nosso cenário, porque geralmente quando a mulher empreende, o cenário pelo qual ela inicia é diferente do homem que empreende. Sim. Ou ela se tornou mãe, ou ela teve uma grande dificuldade, ela quer se superar em algo. Eu sei porque comigo foi assim, depois da maternidade, que você começa a ter esse olhar. E o meu cenário é o cenário de muitas outras mulheres que administram ali também a criação dos filhos, a sua casa, e tem que ter esse equilíbrio na rotina. Então, consequentemente, hoje isso já mudou muito. Mas as interrupções na vida de uma mulher que é mãe, que empreende ali sozinha, administrando todas essas frentes, são maiores do que um homem que empreende, por exemplo.
Então, automaticamente com isso, pode ser que lá na frente o faturamento, os ganhos dela também sejam um pouco desproporcional, porque ela tem mais interrupções, Sim. seja por motivos que podem acontecer ali quando você não espera. Mas eu vejo duas situações muito positivas nisso, né? A primeira é o legado que se deixa também para os filhos, principalmente os filhos meninos que crescem com você, vendo, poxa, minha mãe paga as contas, minha mãe empreende, minha mãe toma decisões, minha mãe é a mulher, sabe? Isso também traz para o homem essa igualdade, quebrando essa objeção da desigualdade de empreender para um filho que você está gerando ali e você está construindo isso sem falar. Só com a sua atitude, a sua forma de conduzir tudo, né? O seu equilíbrio. E um outro ponto muito positivo, e também tem os dois âmbitos, negativo e positivo. O positivo é, você cresce financeiramente, você começa a expandir as suas finanças e a educação financeira. Sim. Então, eu vejo isso um grande, não vou dizer problema, porque é uma palavra um desafio para a mulher. Sim. A educação financeira, você aprender a separar o que é da empresa para fazer gerar esse capital, para reinvestir. E depois de um tempo que eu já empreendia, que eu fui ter uma contadora que cuida do meu CNPJ, da minha empresa, que é mentora financeira. Eu não tinha isso antes. Então, você começa a ter essa sensação de que está entrando, está saindo, o dinheiro está onde, o que você está construindo. Então, é como se você não estivesse construindo, mas você está. É porque nós, né, na nossa sociedade, a gente foi criada deixando esse lado com os homens. Sim. Então, acho que hoje, realmente, um dos maiores desafios em sermos mulheres empresárias é ter essa noção, essa educação financeira. E a Carla, vocês conhecem, a Carlinha também tá na UBIS, e ela fala muito sobre isso, né? Todas uma das maiores pautas que ela levanta é exatamente isso, é ensinar a mulher a ter essa educação financeira. Para que não haja essa mistura de CNPJ, CPF, qual o gasto ali que é da empresa, qual o gasto que é nosso. E é muito importante levantar essa questão, porque a gente precisa ter esse olhar. E a mulher... Desculpa. Não, nada. Aí a mulher... Não, e a mulher, além de não... Pela educação financeira que vocês estão falando, né? Eu não tenho filhos, mas eu acho que a mulher tem esse olhar, sabe? Eu tô trazendo, é meu, é da minha empresa, mas meu filho. Mas eu posso dar mais um pouquinho para minha casa, e se for um caso filho. de enfermidade, então pronto. Eu acho que o homem divide isso muito melhor. Sim. O que é da empresa, o que é da casa. Não tô falando que não leva para casa, mas tô falando que a mulher tem essa... Pela falta, né, que a gente está aprendendo a lidar melhor com a educação financeira, mas eu acho que a mulher tem essa coisa de, meu filho, minha casa, meu... Isso é muito da mentalidade. É isso que eu ia completar, né? A mentalidade. Enquanto não há uma mudança de mentalidade, Exatamente. Até para você olhar para o dinheiro, para esse investimento, isso realmente não é mais difícil mudar. Sim, e vocês duas trabalham em áreas diferentes, mas no fundo lidam com pessoas. Sim. Onde vocês acham que beleza e saúde se encontram? E aí pode escolher quem começa. Fica à vontade. Beleza e saúde. Eu vejo muito que quando vou falar no meu papel de mãe, de mulher que empreende, de esposa, a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. Sim. E o autocuidado tira você, por exemplo, de uma situação de depressão, de crises de ansiedade. Eu não estou falando de nada muito exorbitante, procedimentos, estou falando dos pequenos atos, todos os dias, se tornando um hábito bom, que vão ressignificar coisas na sua mente, na sua vida, no seu dia a dia. Isso aconteceu comigo também pós-maternidade, uma dificuldade ali de conciliar o tempo para conseguir ter o banho mais relaxado, ter o autocuidado na pele, no cabelo. E aí quando você se pega, você tá ali, jogada, sem se cuidar, sem se enxergar mais. Você precisa fazer um resgate de quem é essa mulher. Aonde essa mulher largou alguma coisa, porque a gente quer entregar assim 1000% para o filho, a gente ama, a gente faz tudo, mas nós somos uma pessoa, um indivíduo que precisa conquistar, precisa se olhar e saber que a gente também tem um potencial, a gente tem uma imagem. Hoje, então, empreendendo, a imagem é muito fundamental, é indispensável. Ela é uma comunicação não verbal que chega primeiro, já foi comprovado em muitos estudos. Antes de você abrir a boca, a sua imagem chega. Então, essa falta de autocuidado, e aí eu entro com
os cuidados também de pele, cabelo, unha e tudo, imagem, é com saúde. Sim. Então, assim, agora que eu tô me tornando uma pessoa que vai fazer as caminhadas, mas eu não tinha essa mentalidade, porque você fala, não, é o hoje. Sim. Mas você pensa depois, tá, quando muda a mentalidade, o que eu tô construindo? Eu quero desfrutar, eu quero usufruir. Se eu não tiver saúde, um corpo mais saudável, a saúde ok, os hormônios depois dos 40 a mais, que Ai, começam Jesus. Sim. Sim, é uma ligação. É como o sucesso, que eu não vejo um sucesso profissional caminhar sem o sucesso pessoal. Sim. Sim. Tem que ter o equilíbrio. A mesma coisa, é a beleza no sentido de imagem, estética, com a saúde. Sim. Uma não caminha sem a outra, porque se você estiver muito linda, maquiada, com cabelo bem, ok, mas a sua saúde estiver debilitada, você não vai ter ânimo, não vai Sim. ter alegria, motivação, capacidade de desenvolver nenhuma outra tarefa bem. Cuidar de quem você ama, ver os resultados do que você está plantando. Essa colheita você vai ter dificuldade. Exatamente. A gente não consegue fazer nada sem saúde, né? É o corpo que dói, que não deixa. E aí a cabeça não deixa a gente levantar da cama. Sim. E aí a gente sabe que é o básico, é a nossa saúde. Mas vai muito além. A gente, com a saúde, a gente consegue ali. A gente tem que pensar na saúde mental, na saúde espiritual. E aí vem a autoestima. Sim. Porque você pode estar com a saúde impecável, mas você pode não estar gostando do que você vê no espelho. Sim. E aí são os detalhes da beleza, que é uma cadeia, né? E aí você também não consegue se cuidar se você não tiver saúde mental, se você não tiver saúde física. Uma coisa liga a outra. Não tem como a gente desvincular. Sim. Não existe. E eu acho que quando a gente fala sobre empresário, quando a gente fala sobre empreendedorismo, é muito forte falar da mulher. É verdade. É muito forte falar da mulher. Eu trabalho com público unissex. Se eu te falar hoje, eu não sei te dizer se eu trabalho com mais homens ou com mais mulheres. Até porque eu tenho muitas clientes empreendedoras, né? Mulheres empreendedoras. As minhas empresas, a maioria são mulheres empreendedoras. E a gente não tem como desvincular, porque a mulher, ela é muito cobrada. É o que você falou. Você não sai de casa sem uma maquiagem, sem um cabelo. A gente fez aqui, né? Como é que Sim. tá o batom? Sim. Como é que tá meu cabelo? Como é que tá minha roupa? Então, uma coisa... E às vezes você não tá com vontade de sair, você se arruma, não tá com vontade de sair da cama pra trabalhar, ou pra pegar filho na escola, ou pra qualquer coisa. Você se arruma, você penteia o cabelo, você bota um batom, você fala, não, eu vou. E o quanto isso também muda, né? Porque, trazendo ali um pouquinho do que a Jaque trouxe, né? A gente só tem uma chance de causar um impacto, uma boa impressão Sim. na pessoa que nos conhece. Então, eu tenho aprendido muito sobre isso também. O quanto você está alinhado, né? Sim. Cuidar, sim, obviamente, do seu corpo, né? Da sua saúde, mas também da sua beleza, porque isso impacta até em como você se porta à frente dos outros, quando você se vê bem, tá com a saúde boa, e você se sente bonita, é diferente. Você chega num lugar com outro... Mais confiante. Exato, com outra confiança. A gente não tem como ficar bonita sem estar saudável. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é fato. Mas o dia que a gente não tá bem, aí eu estou falando de saúde mental, Sim. você faz o quê? Você fala, eu preciso ir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um salto. Eu, quando não tô bem, eu boto salto. E viu de salto também. Não, hoje eu tô bem, mas assim, quando eu não estou, eu falo, não, eu vou botar um salto, eu vou botar um preto, porque aí funciona, né? E vou, porque a gente precisa estar alinhado, você está saudável, você precisa estar com uma autoestima boa, você precisa estar com a mentalidade boa. Sim. E Isso aí, é muito também, assim, do que a gente escolheu de legado e trabalhar, né? Por exemplo, quando você chega num salão de beleza, você vai fazer o seu cabelo, a primeira referência que às vezes você quer buscar é na CEO do salão, na proprietária do salão. Se você Sim. olhar ela com o cabelo todo desproporcional, você não vai confiar tanto naquela entrega. Então, quando eu decidi trabalhar com imagem, com beleza, é algo que eu tinha que ter claro. Que, Sim. assim, não dá para você apresentar um trabalho
Isso é muito também, Liana, eu acredito, sobre identidade, porque assim, Sim. não se sentir bem porque não está exatamente bem arrumada ou maquiada, são questões que a gente tem às vezes lá dentro, porque Sim. conversando com muitas mulheres em muitos atendimentos, eu já captei muito isso, já ouvi muito isso. Às vezes você pode colocar um gloss em você e um gloss na Amanda, ela vai achar lindo. E se você não estiver bem, nada vai estar bom. Não Nem vai. o gloss, nem a Com sombra, certeza. nada, nem o cabelo, nem a roupa que você escolhe, nada. Então, quando eu decidi trabalhar com beleza, eu sabia que esse seria um critério. Porque eu posso sair um dia de casa e ter uma única oportunidade para transformar o meu futuro, de encontrar alguém, Sim. de gerar uma conexão. Então, eu preciso me sentir pronta. Não é sobre só o que as pessoas vão ver de mim. É sobre como eu estou me sentindo. Sim. Eu estou confiante, eu estou pronta para qualquer. E aí não é montar toda, se montar Não, toda. É você dentro do que faz sentido para você, de quem é a Amanda, de quem é a Jaque, de quem é a Liana, o mais, o menos, o clean, o sofisticado, ou o muito moderno. É o que faz sentido para você. E aí sim, você sai pronta. Ali, se você encontra alguém, já marca um café, você pode ter uma oportunidade Sim. que vai ser só aquele dia, não vai voltar. Sim. Então, é sobre isso também, você estar Esse pronta. é o dia, né? Estar Porque às sempre vezes pronta. o seu dia vai ser... Você vai precisar de um salto. Vai ter o dia que você vai com jeans ali, Sim. uma blusinha básica, e você tá super Sim. bem, você tá super confortável com aquilo ali, né? É verdade. E agora, pra gente finalizar esse Não, bloco. Não, não é finalizar o episódio, não. Finalizar esse bloco, pra gente entrar em outro assunto. Liana, eu tô muito curiosa pra saber como que você trata os planos empresariais. Você falou ali um pouquinho, você deu uma pequena pincelada, né? Uhum. Mas eu vejo que quando a empresa se preocupa em dar um bom plano de saúde para os seus colaboradores, isso impacta até na retenção desses Sim, com funcionários, certeza. né? Então, me fala um pouquinho sobre isso. Hoje, a gente, por exemplo, eu vim da área muito próxima da área offshore, né? De Macaé, porque eu morei em Macaé há 18 anos. Então, é critério. É critério para o funcionário entrar numa empresa. Porque às vezes ele recebe um salário base ali, mas o benefício não é bom. E quanto que custa um plano de saúde da Bradesco Seguro, por exemplo, que hoje, para mim, é a melhor seguradora, para a família inteira? Sim, caríssimo. A pessoa, se tiver mais de 59 anos, aí uma esposa, né? A esposa, 3 filhos. Então, isso faz com que seja critério do colaborador a entrar também numa empresa, e tem pesquisas que falam sobre isso, se manter na empresa e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, equilíbrio e absenteísmo, porque fala assim, eu vou dar um plano de saúde, a pessoa vai querer viver no hospital. Não. Eu vou dar um plano de saúde que tem telemedicina. Sim. Que eu posso fazer uma consulta chegando em casa cansada. Eu posso fazer uma consulta antes para o meu trabalho. Eu vou dar um plano de saúde que ele pode ir para uma clínica que ele não vai precisar ficar o dia inteiro. Porque muitos serviços públicos de saúde, você precisa entrar na fila, você precisa estar presente para entrar na fila para marcar. Você precisa voltar para a consulta. Então, é diferente você marcar por um aplicativo. Você ter opções de médicos ali, né, para a pessoa. Então, com certeza, não só a retenção, mas como a valorização, que como eu falei anteriormente, o funcionário, ele se sente valorizado. Eu tive um caso agora de uma cliente minha, e aí ela fez um plano para ela e para o filho, tem 2 anos. Ela com certeza vai ver o podcast. Ela fez para ela e para o filho, fez um plano básico, e agora ela está com 4 funcionários. E aí ela falou, eu quero um melhor. Sim. Eu quero um melhor para mim, eu quero um melhor para o meu filho, eu quero para as meninas um plano melhor. Aí eu falei com ela, mas eu queria dar um plano tal, porque eu queria. Eu falei, olha, Karine, você já tá... Não tem problema falar o nome dela. Karine, você já tá na frente de muita gente. Você tá começando agora. Entraram funcionárias agora, em março. Ela me deu a admissão em março. Você já está à frente de muita gente. Você está dando um plano com uma seguradora, com um plano odontológico, você está dando para a família. O que essas meninas vão pensar? Né? Uma pessoa que deu oportunidade de trabalho numa área que não é comum da plano de saúde. Ela viu um plano de saúde, ela viu uma seguradora, ela incluiu os filhos antes de se tiver uma proposta no mercado para elas. Elas vão pensar 2, 3, 4 vezes em aceitar, né? Aí você imagina
o filho de uma delas passar mal e ela poder ir num hospital perto de casa, com Sim. qualidade, Sim. ou como que ela vai pensar em relação àquela empresa, o valor que isso dá. Sim, é verdade, é verdade. E agora eu vou mudar totalmente aqui o assunto para a gente falar de propósito, né? E de beleza com propósito, de saúde com propósito. Queria muito entrar agora também no assunto do Autêntica. E Jaque, conta um pouquinho como foi a construção desse evento. E, assim, já dando o meu feedback, é, assim, um evento transformador, né? Eu fui esperando muita coisa, né? Diferente, a Ali falou que foi... Depois eu vou dar meu Foi. feedback, pode? Depois que você Foi. falar. A Liana falou assim, eu fui, não sabia muito o que era, mas eu já tinha ali uma expectativa. E foi lindo ver como o evento se desenha, como ele acontece e como que surgiu quando você viu essa necessidade de fazer um evento com tanto propósito, com tanta O transformação. coração tá quentinho aqui. Porque quando não é sobre você só, né, assim, o propósito, eu sempre falo isso, ele vai envolver outras pessoas, não é construir algo que só você se beneficia ou só promove o seu nome. Quando essa entrega, ela ultrapassa quem é você que está ali, mesmo que seja liderando o evento, enfim, porque hoje o Autênticas é um evento presencial, mas eu falo que ele é um grande encontro de propósitos, é uma união de mulheres que entendem que esse ambiente, ele pode transformar, ele pode impulsionar. E quando eu recebi de Deus uma direção dentro do meu coração sobre o propósito do Autênticas, foi lá em 2019, antes da pandemia, um pouco antes, onde eu me perguntava isso. Eu vou ficar maquiando sempre, como é que vai ser? Eu quero fazer mais, porque eu vivia muitas experiências na igreja, espirituais, na minha vida, e eu falava, eu quero transbordar também mais, eu quero que outras mulheres vivam, saiam de situações que colocam elas numa limitação de quem elas são para explodirem aí, serem uma potência também. E num período ali de muita intimidade com Deus em oração, eu recebi essa direção, não tinha nome Autênticas, eu imaginava que seria algo que eu faria na maquiagem, um workshop para ensinar sobre maquiagem. E eu cheguei, de fato, a estruturar esse workshop, que seria dentro da minha casa. Na época, foi uma outra coisa que eu não tive sala comercial, eu tinha um espaço dentro do apartamento que eu morava, eu estruturei um dos quartos e ali eu atendia. E o meu primeiro atendimento, assim, porque tudo tem um histórico do que a gente constrói, né? Quando eu comecei como maquiadora 10 anos atrás, eu apoiava meu material de maquiagem em cima de uma tábua de passar roupa, com um pano que eu botava o melhor taça para cliente beber água, atendia na sala da minha casa. Então, as pessoas, muitas vezes, essa comparação que surge, e o Autênticas vem para quebrar isso, ela nasce disso, de comparações muito irreais, de você só olhar para o palco do outro, sem compreender que teve um processo, Sim. renúncias, uma história para chegar ali. E não só falar, poxa, agora conquistou isso, eu quero conquistar também, porque tem uma trajetória. Então, eu me vi muito dentro disso, de tudo que eu transbordo no Autênticas. Fé, me encontrar no propósito, saber quem é a Jaqueline, até onde a Jaqueline pode transbordar na vida de alguém. E tem resultado, então vamos continuar. Como que a gente amadurece isso? Então, o Autênticas, quando nasceu, que eu falo que é um carinho de Deus para minha vida e para a vida de quem participa, ele vai além da Jaqueline. Então, eu faço uma programação, mas eu falo que quando eu estou naquele ambiente, aí é o que Deus quer de fato realizar. E as pessoas perguntam, é um ambiente, é um evento religioso? Não. É uma célula? Não. Mas não tem como eu separar o que eu vivo e o que eu transbordo, que é uma presença, de tudo que eu construo. Isso é na vida pessoal, isso é na maternidade, isso é nos negócios. Então, Autênticas é esse transbordo para mulheres reais que estão cansadas dessa situação de... porque eu vejo muito que uma competitividade se levanta muito no meio feminino. Tem. De mulher não pode ser melhor que a outra e ela está crescendo muito. Eu não vejo muito isso no meio masculino. Eu não ouço muito. Então, assim, vamos quebrar esse padrão. Sim. A gente pode se impulsionar e você pode fazer o mesmo que eu faço e ser muito boa, porque vai chegar um momento que eu não vou estar fazendo o que eu faço hoje. Nossa vida são estações.
Hoje o Autêntica está aí, mas ele pode amanhã virar um outro projeto, ramificar para outras coisas, como tem a mentoria, tem outros projetos para sair do papel. Então, eu faço isso hoje, debaixo de uma direção que Deus me deu, e eu falo que eu entrego muito para que ele faça toda a gestão ali, me direcione, porque eu sei que as mulheres chegam assim, elas criam uma expectativa que eu, Jaqueline, não posso entregar. Mas existe uma presença que transborda, que preenche cada espaço de quem vai ali no coração e de fato traz o que aquela mulher precisa para ela ser mais completa na gestão de vida e negócios. Então, Autênticas é isso. União de propósitos. Propósitos se unem, né? Sim. Eu vou falar Sim, por favor. Porque eu fui na Autêntica, eu tive o primeiro contato com você lá no BNI. Sim. Aí vem a Jaque com aquele sorrisão, né? Que conquista todo mundo, com essa calma dela, com essa paz no falar. E aí veio depois a revista, veio a maquiagem no detalhe, a maquiagem que toca lá na autoestima. Sim. E eu fui achando que era uma manhã de network. Né, a gente, vamos, não foi? Mais uma, né? Mais uma manhã de network, mas com o teu jeitinho. Uhum. E aí é de uma generosidade tão grande, você é de uma generosidade tão grande, que eu te falei isso quando eu acabei. Eu falei, você deu espaço para tantas mulheres maravilhosas, propósitos unidos falarem, que eu falei, já que eu quero te ver mais, não foi? Falou. Que eu quero um dia inteiro com você. E eu ouço os feedbacks, tá? Eu anoto e falo, próxima eu vou falar mais. Todas maravilhosas, mas eu falei, eu quero Jaque, eu quero mais Jaque, assim. Quando a gente fala de propósito, eu falo que na minha vida, se eu for ponte ou fonte na vida das pessoas, eu ganho meu dia. Pode ser cliente, pode ser parceiros, pode ser... Então, eu falo que ponte, a gente une propósitos, une pessoas. E, às vezes, você não tem nada a ver com aquilo ali, você só junta as pessoas. E fonte, sim, você transborda o que você sabe. Sim. Então, a Autêntica, ela é ponte, ela é fonte. Porque nem para todo mundo você vai ser fonte, você vai ser um ou outro. O Autêntica é muito isso. E isso eu levo para minha vida. Para minha vida pessoal, para minha vida profissional. E eu vejo muito isso, eu vi muito isso no seu encontro. Ai, que lindo, eu amei isso de ponte, fonte, eu não tô escutando. E essa aqui eu tenho um amigo que ele fala pra mim, você é ponte de muita gente, você não sabe. Ele tava passando por uma situação difícil e aí eu falei, eu fiquei inquieta até ele se recolocar no mercado. E aí uma pessoa me falou que precisava, eu lembrei dele, e ele falou, você não sabe que você foi uma ponte na minha vida no momento que eu mais precisei. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, em outro momento, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, você já parou para pensar que você conecta as pessoas e é seu, não é através do seu trabalho. E aí eu fui num outro momento ouvir uma mulher que ela falou que ela era a fonte, que ela queria transbordar. E aí eu juntei uma coisa com a outra, porque assim, na minha profissão, tem um pouco de competição. Tem em qualquer profissão, né? Sim. E aí foi quando você falou sobre as mulheres, mas no mercado securitário a maioria era homem, né? Agora que tá tendo essa transformação. E eu nunca deixei de falar nada do que eu fazia. As pessoas falavam assim pra mim, mas você falo tudo que eu faço. Sabe por quê? Eu vou falar pra você o que você faz, você vai fazer, mas você vai fazer do seu jeito. Então, se eu puder transbordar aquilo ali, você tem seu lugar, a Amanda tem dela, os outros corretores vão ter o deles. Então, assim, a gente transborda, a gente só agrega. Sim, e isso é muito de ambiência, né? Sim. De estar num ambiente certo. E aí, ali, falar um pouquinho de... eu quero passar o dia inteiro com você, Jaque. E agora temos uma imersão Autênticas, que vai ser em junho, no Hotel H. Me conta, Jaque. Consegue dar um spoiler pra gente? Sim. O nosso tema da 5ª edição, que vai ser no H Niterói, dia 20 de junho, é Mulheres que Constroem. Porque eu acredito muito que quando a gente transborda, é aquilo que a gente validou, viveu. Eu não posso te ensinar coisas que eu não vivi,
ou eu posso colocar uma mulher que já viveu algo que eu não vivi para falar. E o Autênticas, ele é essa mesa de conexões. Quando eu comecei o primeiro, é engraçado falar que estamos indo para a 5ª edição e que ela já se tornou uma imersão e que ela vai ser num hotel, porque o primeiro eu não sabia o que podia acontecer ali. Então eu reuni as pessoas mais próximas, as amigas, e eu falei, meu Deus, e é isso? Quando eu estava lá, eu falei, é isso. Eu só preciso estar como uma grande conectora num lugar, colocando essas mulheres nesse ambiente para que aconteça algo que vai ultrapassar a Jaqueline. Sim. Então eu entendi esse legado, né, que eu estou ali por um tempo determinado por Deus para conectar essas mulheres que vêm de lugares diferentes. O primeiro foi assim, muito intimista, ele ainda é um formato intimista, porque eu gosto desse acolhimento, do olho no olho, de abraçar. Eu não tenho recebido de Deus nenhuma direção para fazer nada com volume nesse momento. Uma grande massa de quantidade. Então, é intimista, porque eu acompanho, eu sei quem é cada mulher que vai entrar naquele ambiente no dia 20 de junho. E ainda tem algumas vagas, se alguém tiver interesse, já pode entrar em contato, porque é uma imersão com toda a estrutura do lugar, muito bonito ali, o H Niterói, né? É uma grande referência aqui na nossa cidade. E a gente vai ter as refeições inclusas de café da manhã. Então, um momento que também vai além só das palestras e de tudo que acontece nas ativações, mas as refeições, o almoço, o café da manhã, as mídias. Então, tudo isso nos coloca nesse lugar de visibilidade, de força para o que a gente quer fazer, para que a nossa voz ela alcance também outras mulheres que precisam sair, seja com uma palavra do lugar que elas estão, para construírem também, para entenderem que tem algo dentro delas que elas podem extrair sim. Tem algum talento lá que Deus colocou que você pode pensar, o que eu gosto de fazer é isso, vou investir, e essa mulher se redescobrir, essa mulher se encontrar e ser muito mais feliz. Então, tá vindo aí a 5ª edição e vai ser uma imersão top. Sim, com certeza. E é um evento diferente de tudo que a gente vê por aqui, né, Eliana? Nós tivemos ali um pocketzinho, porque nós tivemos apenas uma manhã. E numa manhã, o Autênticas foi transformador. Então, eu já tô, assim, ansiosa. Eu sei que vai ser um evento, assim, incrível, um divisor de águas, um dia inteiro, assim, de muita conexão. E o fato de ter as refeições todas juntas é bom porque você consegue ter um momento de mesa. E quanto é especial ter um momento de mesa onde as pessoas conseguem se conectar, né? Contar ali falar sobre o evento, mas também contar sobre suas particularidades. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser incrível. Já tô ansiosa. Quem quiser participar, fale com a Jaque. Sim. O Instagram da Jaque é Jaque Autêntica. Sim. Ela posta bastante coisa sobre as imersões, sobre eventos, sobre maquiagem. E estamos caminhando para o final. Passo rápido, né? Passou. Eu falo que passa rápido. E para a gente finalizar, primeiro, vou puxar a sardinha para o meu lado. Queria saber, a gente falou muito aqui sobre conexão, sobre propósito e sobre usar a sua verdade, né, a sua essência para conectar pessoas. E isso é o que eu faço hoje com a YouBees. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho como está sendo participar desse ecossistema. O que você tem achado, já que é a sua primeira vez, né, saindo na revista. Sim. A Liana, capa de revista, meu Deus, minha capa maravilhosa. Me fala como é que tá sendo isso. Para mim que tô vivendo esse ecossistema pela primeira vez, tanto da gravação do podcast. Esse é meu primeiro podcast. Ai, que honra! Nossa, que honra! Então, assim, eu tenho certeza que Deus preparou esse dia, essa mesa. Mas eu tenho uma palavra para te falar aqui sobre o BIS. Transformador. Eu, por exemplo, em Niterói, já empreendendo e como maquiadora, não tinha visto antes algo assim parecido que trouxesse tanto complemento nas áreas para impulsionar, para impactar, para evoluir, trazer evolução, trazer um movimento que não é só numa coisa, se completa, sabe? Então tem desde a matéria, a capa, as fotos, e daí o lançamento, que é um coquetel que foi incrível, maravilhoso, e depois esse podcast, as conexões que você cria, de você se relacionar e de você conseguir conhecer também outros empresários. Isso é muito saudável, isso é bom. Isso quando vem com propósito, porque nós nos conectamos, porque eu também senti essa verdade em você. Sim. Eu consegui enxergar, eu falo que quando Deus une os propósitos, a gente enxerga além. O que a gente não olha só a pessoa, né? Tem algo que Deus nos mostra que é além.
E eu me identifiquei muito por isso. É transformação, gerar transformação. Então, existem as pessoas que aproveitam a oportunidade e, de fato, vivem a transformação. E para algumas vai ser só uma oportunidade, mas a sua entrega, ela é 1000%. Então, Que bom, você está amiga. fazendo algo para entregar transformação de fato. Estou muito feliz. Que bom, que Parabéns. bom. E pra você, Liana? Eu sempre te falo isso. A Ubis Niterói, ela é a Amanda. Sim. Porque a Amanda, ela é uma pessoa que ela tá sempre preparada para trazer a gente para cima com leveza. Ai, que lindo. Ela traz leveza nela e a revista, ela não traz só... Tô emocionada. Nós estamos. Vários momentos aqui já assim, segura a lágrima. Ela não traz só posicionamento. Ela traz empoderamento mesmo. Parece uma palavra da moda, né? Eu uso muito pouco, porque você sabe que eu não sou muito dessas coisas assim de moda. Mas ela te empodera. Ela te mostra que você pode. Ela te mostra que você é capaz. Ela te mostra... Quando você faz a matéria, vem um filme na cabeça. Sim. Sabe? E você não só vê a sua trajetória, você sente o seu propósito, você vê até onde você pode ir e que o céu é o limite, né? E o que eu falo da revista, assim, foi o meu motivo, fora a Amanda. Acho que a gente tá cansado de coisas superficiais, assim. A conexão da internet é bacana, eu faço. A gente vai fazer Instagram daqui e tudo mais. Mas o físico, a presença, parece que não, é através de uma revista, mas você tá ali, você tá no salão, eu tô falando salão porque eu vi uma no salão. Você tá vendo, e aí você fala com a pessoa do lado, você traz isso mais físico. O podcast, a gente tá gravando, mas a gente tá aqui, a gente tá trocando. Sim. A festa de lançamento, eu conheci pessoas maravilhosas na festa de lançamento que não estavam na capa. A capa foi um dia incrível. Então, é uma conexão que abrange muita coisa. Sim. É um ecossistema que vai muito além do que a gente está acostumado a ver. Que hoje está tudo... Eu acho que as pessoas a gente cansou um pouco, né? Veio essa coisa muito forte de internet, essa coisa muito forte de mídia, e as pessoas estão querendo conexão de verdade. Sim. E a revista, apesar de ser... são 2.000 exemplares, sim, né? Que estão circulando e que as pessoas não vão estar diretamente com a gente, vão estar através da revista, mas ela vai para o Instagram, aí ela acha no Instagram, aí tem o lançamento, são coisas reais. Eu acho que a gente está precisando... As pessoas estão sedentas por coisas reais agora, e eu acho que a revista traz muito isso. Ai, que lindo, que bom eu escutar isso, sabe? De maneira tão verdadeira, né? Porque realmente, não é falar só sobre negócios, né? A gente está construindo um legado. E é conectar as pessoas, sabe? Conectar negócios de forma muito cuidadosa e genuína, né? Por mais que seja a minha empresa, é muito genuíno eu querer ver a transformação que a gente gera. Sim, eu me conectei com uma empresária lá no coquetel de lançamento, mais de perto com ela, e vou palestrar agora no evento dela na próxima quarta-feira. Então, olha o que a revista, o que você proporciona, porque quando a gente transborda essa transformação, é muito do que nós pegamos com isso e fazemos para o nosso futuro, para a nossa vida, né? Então, o que você está entregando é completo. Agora, cabe a cada um aproveitar como vai, né? Então, assim, eu sou muito grata. Parabéns, e parabéns. Foi o que você falou. É trazer a internet. Você não sustenta o que não é de verdade. Sim. E aí, como é um ecossistema, como são várias frentes, você vê que aquilo ali é verdade. Sim. Hoje eu tô aqui com a Jaque, eu já conheci a Jaque, mas quantas pessoas fizeram podcast que não tinha tanta conexão, se conectaram aqui e aí é um bate-bola real, porque o nosso é real, a Jaque eu não sabia que eu ia falar da autêntica, que eu ia dar. Sim. Né? Então acaba que é isso, é mostrar o além da internet, além não perder o friozinho na barriga sempre, né? Do que a gente está construindo. Porque quando fica mais do mesmo,
repetitivo, Isso. mais uma revista, Sim. perde o sentido. Mas quando você tá ali sempre, poxa, você sabe que tem um peso, é algo muito grande, você não perde o friozinho da barriga nunca. Você vai estar sempre, é porque é algo maior, é algo grande. E Ai, você é real, Amanda. Sim. Você é muito real. Você não coloca a Yubis num lugar inatingível para as pessoas. Sim. Ai, que legal, que bom escutar isso. É. Ai, tô muito feliz com esse episódio. Uma Nós pena também. que tá terminando. E eu queria dizer que pra mim é uma honra muito grande ter vocês na YouBees, porque a YouBees é o meu propósito, né? E eu peço muito a Deus que me tragam as pessoas certas, sabe? Porque não é só sobre dinheiro, é sobre algo que eu quero construir. É sobre um impacto que eu quero causar, mas com as pessoas certas. E eu tenho vivido muito isso. Deus tem trazido essas conexões. E eu fico muito grata a vocês, que se tornam minhas amigas, né? Vocês entram na sim. YouBees e acabam se tornando minhas Sim, amigas, sim. pessoas que eu levo pra vida de verdade. Então, pra finalizar, agora finalizar mesmo. Que mensagem vocês querem deixar pra quem tá assistindo? Eu quero dizer, floresça no seu propósito. Floresça. Os desafios vão existir, vão ter dias que você, de repente, vai por um caminho de pensamento que pode não dar certo, ou não tô vendo perspectiva, mas não desista e floresça como mulher, com as suas ideias. Porque enquanto você não fala das suas ideias e não floresce, tem alguém fazendo e às vezes não é tão bom quanto você. E às vezes está conseguindo construir algo que, se você estivesse lá fazendo a sua parte, florescendo com a sua verdade, você estaria fazendo uma grande diferença para transformar a vida de outras pessoas. Então, floresça. É um tempo de florescer no propósito. E você, Li? Eu falo que a gente se conecte. O empreendedorismo, ele é muitas vezes muito solitário. Então, se conecte, porque a conexão, ela transborda. E a gente vai ter sempre alguém para transbordar para a gente e a gente sempre vai ter o que levar para o outro. Então, para mim, é muito importante e é isso que eu falo para todo mundo que está nesse mundo. O empreendedorismo feminino, ele é diferente do empreendedorismo comum. Então, se conecte, transborde. É isso, né? E se tem algo que esse episódio mostrou, é que empresa nenhuma cresce sem pessoas bem cuidadas, sem autoestima, sem saúde. E o que sustenta qualquer negócio são vidas e conexões. Então, muito obrigada pela audiência hoje. Já vou deixar aqui o @ da Liana. Liana, fala pra mim o @ do seu Instagram, para as pessoas te acharem, te conectarem. Liana Lima Corretora. E o da Jaque, @Jaque Autêntica. Isso. Sigam essas mulheres maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do conteúdo. Elas mostram tudo com muita clareza, com muita verdade. E obrigada por estarem aqui em mais um episódio. Então já siga o nosso canal, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir um pouquinho sobre o propósito, sobre essência, sobre negócios. E é isso, a gente finaliza mais um episódio. Obrigada pela audiência e até o próximo!